O cheiro de café e fritura impregnava o uniforme de Helena Medeiros, quando ela correu pelos corredores do hospital sírio-libanês, ainda com o avental do restaurante amarrado na cintura. Seus sapatos de sola gastos faziam barulho no piso encerado, enquanto ela procurava desesperadamente pelo quarto 814. Era a terceira vez naquele mês que precisava sair correndo do trabalho para socorrer Miguel. Mãe! O menino de 7 anos estava sentado na cama hospitalar, pálido e com olheiras profundas, mas seu sorriso iluminou o rosto quando a viu entrar. Achei que não ia vir hoje. Helena sentou-se na beira da cama e abraçou o filho com cuidado, evitando o cateter em seu braço magro. Claro que vim, meu amor. Sempre venho. Ela beijou a testa dele, notando que estava mais quente que o normal. Como você está se sentindo? Melhor agora que você chegou, respondeu Miguel, aninhando-se contra o peito da mãe. Dr. Roberto disse que talvez eu possa ir para casa no fim de semana. Helena forçou um sorriso. Sabia que as esperanças de Miguel nem sempre se concretizavam, e cada internação parecia mais longa que a anterior. A leucemia havia sido diagnosticada 8 meses atrás. E desde então, sua vida havia se tornado uma montanha-russa entre o restaurante Le Petit Paris, onde trabalhava 12 horas por dia, e aqueles corredores hospitalares que conhecia melhor que sua própria casa. Mãe, você não vai precisar trabalhar hoje? E perguntou Miguel, sempre atento aos detalhes que uma criança de 7 anos não deveria se preocupar. Não se preocupe com isso, mentiu Helena. Na verdade, havia deixado o restaurante no meio do turno mais movimentado da noite, depois que a ligação do hospital a informou sobre uma complicação nos exames de Miguel. Seu supervisor, sempre irritado com suas ausências, havia gritado que ela escolhesse entre o emprego e esse drama todo. Ela escolheu Miguel, como sempre fazia. 2 horas depois, quando finalmente conseguiu falar com o Dr. Roberto, as notícias não eram animadoras. Precisamos acelerar o processo do transplante de medula óssea, explicou o médico em seu consultório. Os exames mostram que o organismo de Miguel está respondendo cada vez menos aos tratamentos convencionais. E quanto isso vai custar? Perguntou Helena, já sabendo que não queria ouvir a resposta. Com todos os procedimentos, internações pré- e pós-cirúrgicas, medicamentos, estamos falando de algo entre 400 e 500 mil reais. Helena sentiu o mundo girar. Mesmo trabalhando 16 horas por dia, mal conseguia pagar o aluguel do pequeno apartamento em Vila Madalena, onde moravam. O plano de saúde básico, que conseguira através do restaurante, cobria apenas uma pequena parte dos custos. Existe alguma possibilidade de conseguir um desconto, um plano de pagamento? Perguntou ela, engolindo o orgulho. Dr. Roberto a olhou com compaixão. Vou conversar com a administração do hospital, mas não posso prometer nada. O que posso fazer é dar um prazo maior para vocês se organizarem. Talvez 2 meses. 2 meses. Helena saiu do consultório como um fantasma, sabendo que nem em 2 anos conseguiria juntar aquela quantia. Na manhã seguinte, depois de uma noite em claro no quarto de hospital com Miguel, Helena voltou ao Le Petit Paris, esperando que seu supervisor tivesse se acalmado. O restaurante era frequentado pela elite paulistana, empresários e milionários que gastavam em uma refeição o que ela ganhava em 1 mês. Ela havia trabalhado lá por 3 anos, sempre discreta, sempre eficiente, sempre invisível. Helena, a voz do gerente Marcos, soou gelada quando ela entrou pela porta dos funcionários. Preciso falar com você. Ela o seguiu até a pequena sala administrativa nos fundos do restaurante, já sabendo o que viria a seguir. Não posso mais aceitar essas ausências, disse Marcos, nem mesmo se dando ao trabalho de olhar para ela enquanto falava. Ontem, você simplesmente desapareceu no meio do expediente, deixando 3 mesas descobertas. Os clientes reclamaram. Meu filho estava passando mal, eu avisei, começou Helena. Seu filho está sempre passando mal, cortou ele cruelmente. Isso é um restaurante, não uma ONG. Preciso de funcionários confiáveis. Helena respirou fundo. Me dê mais uma chance, por favor.
Prometo que vou dar um jeito de não precisar sair mais durante o expediente. Não há mais chances. Marcos finalmente a olhou, com uma expressão fria. Está demitida. Pode pegar suas coisas e ir embora. A demissão aconteceu ali mesmo, na frente dos outros garçons que chegavam para o turno da manhã. Helena sentiu as faces queimarem de humilhação quando recolheu seus pertences do pequeno armário no vestiário. 3 anos de trabalho duro, de aceitar desaforos de clientes arrogantes, de sorrir quando queria chorar, tudo jogado fora em 5 minutos. Foi quando estava saindo pela porta principal do restaurante, carregando uma sacola com seus uniformes, que quase esbarrou em Gabriel Almeida. Ela o reconheceu imediatamente. Era um dos clientes frequentes, sempre ocupando a mesa 12, sempre sozinho, sempre pedindo o mesmo prato: salmão grelhado com risoto de fungo. Ele deveria ter cerca de 35 anos, alto, cabelos escuros bem cortados, ternos caríssimos e um ar perpetuamente distante. Em 3 anos, ele nunca havia dirigido mais que algumas palavras educadas para ela. Com licença, murmurou Helena, tentando passar por ele sem fazer contato visual. Espere, disse Gabriel, sua voz grave fazendo com que ela parasse. Você não é a garçonete da mesa 12? Helena se virou constrangida. Era, respondeu simplesmente. Gabriel estudou seu rosto por um momento, notando os olhos vermelhos e a postura derrotada. Aconteceu alguma coisa? Por um instante, Helena considerou desabafar com aquele estranho elegante. Talvez fosse o cansaço, ou o desespero, ou simplesmente o fato de que ele parecia genuinamente interessado em sua resposta. Mas então lembrou-se de onde estava, de quem ele era e de como devia parecer patética. Nada que o senhor precise se preocupar, respondeu ela, baixando os olhos. Tenha um bom dia. Ela se afastou rapidamente, sem ver que Gabriel permaneceu parado na calçada por alguns minutos, observando-a desaparecer na multidão da rua Oscar Freire. Naquela tarde, Helena estava sentada na sala de espera do hospital quando sua vida mudou para sempre. Miguel dormia em seu colo, exausto pelos exames, quando um homem de terno se aproximou dela. Helena Medeiros? Perguntou ele educadamente. Ela ergueu os olhos, reconhecendo-o imediatamente. Era Gabriel Almeida, o cliente do restaurante. Mas o que ele estaria fazendo ali? Sim, respondeu ela cautelosamente. Posso me sentar? Helena assentiu, confusa. Gabriel se acomodou na cadeira ao lado, mantendo uma distância respeitosa. Soube que você foi demitida hoje, disse ele sem rodeios. Helena corou. Como o senhor soube? Marcos mencionou quando perguntei por que havia uma garçonete nova na mesa 12. Gabriel fez uma pausa. Também mencionou o motivo. Não precisa fingir que se importa, disse Helena, sua voz mais dura do que pretendia. Eu sei que para pessoas como o senhor, problemas como os meus são irrelevantes. Gabriel a estudou por um longo momento. Pessoas como eu, ricos, poderosos, que nunca precisaram se preocupar se teriam dinheiro para comprar comida ou pagar remédios. Para sua surpresa, Gabriel sorriu tristemente. Você tem razão sobre o dinheiro, mas se engana sobre o poder. Ele olhou para Miguel dormindo. Como ele está? A pergunta pegou Helena de surpresa. Precisa de um transplante de medula óssea. Sem isso, ela não conseguiu terminar a frase, mas Gabriel entendeu. Quanto custa? Perguntou ele. R$ 500.000, respondeu Helena automaticamente. Mas não estou pedindo caridade, se é isso que o senhor está pensando. Não é caridade, disse Gabriel. É uma proposta comercial. Helena franziu a testa. Não entendo. Gabriel respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão irreversível. Preciso de uma esposa. O quê? Mais especificamente, preciso me casar nos próximos 3 meses, ou perderei o controle da empresa da minha família. Gabriel falava com a mesma naturalidade com que discutiria o cardápio do restaurante. Meu pai está tentando me forçar a aceitar um casamento arranjado com a filha de um parceiro comercial. Se eu não me casar até meu 36º aniversário, ele transfere todas as ações para minha irmã.
Helena o encarou incrédula. E o que isso tem a ver comigo? Preciso de alguém que aceite um casamento de conveniência. Um contrato. 2 anos casados no papel, aparições públicas necessárias, mas vidas completamente separadas. Gabriel a olhou diretamente nos olhos. Em troca, eu pago todo o tratamento do seu filho, mais R$200 mil extras para você recomeçar a vida. Helena sentiu como se tivesse levado um soco. Está falando sério? Completamente sério. Mas, porque o senhor deve conhecer dezenas de mulheres que aceitariam uma proposta dessas. Gabriel sorriu ironicamente. Conhecer é uma palavra forte. E sim, conheço mulheres que aceitariam, mas todas por motivos errados. Você faria isso pelo seu filho, não por ambição pessoal. Isso torna você confiável. Miguel se mexeu no colo de Helena, murmurando algo ininteligível em seu sono. Ela acariciou os cabelos claros do menino, seu coração se partindo ao ver como ele estava magro e frágil. Que tipo de contrato? Perguntou ela, odiando-se por estar considerando aquela loucura. Vou mandar meu advogado preparar todos os detalhes. Mas basicamente, cerimônia civil simples. Você e Miguel se mudam para minha casa em Higienópolis. Aparências públicas quando necessário, mas nenhuma expectativa de intimidade. Gabriel fez uma pausa. Depois de 2 anos, divórcio amigável, e você sai com uma quantia que permite recomeçar a vida em qualquer lugar. E se eu me apaixonar por outra pessoa durante esses 2 anos? Perguntou Helena, testando os limites do acordo. Discrição é tudo que peço. Nada que possa virar escândalo nos jornais. Helena olhou para Miguel novamente. 2 anos de sua vida em troca da vida de seu filho. Quando pensava assim, não parecia nem mesmo uma escolha. Preciso de tempo para pensar, disse ela. Tem até amanhã, respondeu Gabriel, levantando-se. Depois disso vou procurar outra opção. Ele deixou um cartão sobre a cadeira ao lado dela. Meu número pessoal. Qualquer resposta. Pode ligar. Naquela noite, depois que Miguel finalmente adormeceu no quarto de hospital, Helena caminhou pelos corredores vazios, tentando processar a proposta insana que havia recebido. Casamento de conveniência. Ela havia lido sobre isso em livros, visto em filmes, mas nunca imaginou que poderia ser real. Mãe! A voz fraca de Miguel a chamou quando ela voltou ao quarto. Estou aqui, meu amor. Você parece preocupada. Helena se sentou na cama e puxou o filho para um abraço cuidadoso. Só pensando em algumas coisas. É sobre o dinheiro para me curar? Às vezes a maturidade de Miguel a assustava. Aos 7 anos, ele já entendia conceitos que uma criança não deveria conhecer. Talvez eu tenha encontrado uma solução, disse ela honestamente. Uma boa solução? Helena pensou por um momento. Uma solução complicada, mas que pode dar certo. Miguel assentiu seriamente. Você sempre encontra um jeito, mãe. É por isso que você é a melhor mãe do mundo. As lágrimas que Helena vinha segurando o dia todo finalmente escorreram. Não pelos elogios do filho, mas pela responsabilidade que sentia nos ombros. Miguel confiava nela para resolver tudo, para sempre encontrar uma saída. E agora talvez ela tivesse encontrado, mesmo que custasse sua liberdade por 2 anos. Na manhã seguinte, Helena ligou para Gabriel. Aceito, disse ela assim que ele atendeu. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tem certeza? Perguntou ele. Tenho, mas quero algumas condições adicionais no contrato. Quais? Quero garantia por escrito de que todo o tratamento de Miguel será pago, incluindo possíveis complicações futuras. Quero acesso a uma conta para emergências médicas. E quero que Miguel nunca saiba que nosso casamento não é real. Gabriel considerou as exigências. Concordo com tudo. Meu advogado vai preparar os documentos. Podemos nos encontrar hoje à tarde para discutir os detalhes? Onde? No meu escritório. Rua Iguatemi, 192, de 5º andar. Às 3 horas, estarei lá. Depois de desligar, Helena ficou parada no meio da sala de espera do hospital, ainda não acreditando completamente no que havia acabado de fazer. Ia se casar com um homem que mal conhecia, fingir ser feliz por 2 anos, tudo para salvar a vida de Miguel. O escritório de Gabriel,
ocupava metade do andar de um prédio elegante na Vila Olímpia. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade, e Helena se sentiu intimidada pela opulência do ambiente. Gabriel a recebeu em uma sala de reuniões, acompanhado por um advogado de aparência séria. Dr. Henrique vai nos ajudar com todos os aspectos legais, explicou Gabriel, indicando uma cadeira para Helena. Antes de começarmos, você tem alguma dúvida sobre o que conversamos ontem? Helena tinha dezenas de dúvidas, mas uma era mais urgente. Como vamos explicar para as pessoas que nos casamos do nada? Ninguém vai acreditar. Diremos que nos conhecemos no restaurante, que mantivemos um relacionamento discreto por alguns meses. Gabriel abriu uma pasta. Minha equipe de relações públicas já preparou uma história coerente. Sua equipe de relações públicas? Helena, você precisa entender uma coisa. Sou herdeiro do Grupo Almeida. Quando nos casarmos, você automaticamente se tornará uma figura pública. Haverá fotógrafos, jornalistas, especulações. Precisa estar preparada para isso. A realidade do que estava fazendo começou a pesar sobre Helena. Ela havia pensado apenas no dinheiro para o tratamento de Miguel, mas não havia considerado as implicações de se casar com um milionário. E se eu não conseguir interpretar o papel de esposa apaixonada? E perguntou ela. Gabriel sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Tenho certeza de que vai se sair bem. Você é uma boa atriz. Conseguiu me convencer por 3 anos de que era apenas uma garçonete. Educada. Era apenas uma garçonete. Educada. Era uma mãe desesperada fazendo qualquer coisa para sustentar o filho. Isso é completamente diferente. Dr. Henrique interveio, colocando um contrato espesso sobre a mesa. Se me permitem, gostaria de revisar os termos principais. Nas 2 horas seguintes, Helena ouviu detalhes sobre sua nova vida que a fizeram questionar várias vezes se não estava cometendo o maior erro de sua vida. Ela se mudaria para a mansão de Gabriel, em Higienópolis, com Miguel. Teria acesso a cartões de crédito e contas específicas para despesas pessoais e de Miguel. Seria esperada em eventos sociais específicos ao lado de Gabriel. Em troca, manteria a aparência de um casamento feliz por 2 anos. E quanto ao Miguel? Aí perguntou Helena. Como explico para ele que de repente temos dinheiro para tudo? Diremos que eu me apaixonei por vocês 2, respondeu Gabriel simplesmente. Que quero cuidar dele como se fosse meu próprio filho, mas ele vai se apegar ao Senhor. E depois, quando nos divorciarmos? Gabriel hesitou pela primeira vez. Vamos lidar com isso quando chegar a hora. Helena assinou o contrato com as mãos tremendo. Quando saiu do escritório, já tinha um cartão de crédito Platinum no nome e um cheque para os custos imediatos do tratamento de Miguel. A primeira coisa que fez foi voltar ao hospital e entregar o cheque ao Dr. Roberto, que a olhou como se ela fosse um fantasma. Helena, de onde veio esse dinheiro? Perguntou ele, examinando o documento. Vou me casar, respondeu ela simplesmente. Não era mentira, tecnicamente. Na semana seguinte, tudo aconteceu muito rápido. Gabriel arranjou uma equipe médica particular para acompanhar Miguel, transferindo-o para um quarto privativo no melhor hospital da cidade. Helena se viu numa montanha-russa de consultas com estilistas, cabeleireiros e uma consultora de imagem contratada por Gabriel. Você vai precisar de um guarda-roupa completamente novo, explicou Carla, a consultora, enquanto analisava as roupas simples de Helena. Nada muito chamativo, mas peças de qualidade que transmitam elegância discreta. Helena se sentia como uma boneca sendo vestida para um espetáculo. Experimentou dezenas de vestidos, sapatos caríssimos, joias emprestadas para ocasiões especiais. Tudo parecia irreal. Quando vamos nos casar exatamente? Perguntou ela a Gabriel durante um dos raros momentos em que estavam sozinhos, sem consultores ou advogados. Dentro de 2 semanas. Cerimônia civil simples, apenas famílias e alguns amigos próximos. Minha família, Helena engoliu seco. Tenho uma irmã em Campinas. Ela vai querer saber como consegui isso tudo. Diga a verdade.
que se apaixonou por mim e eu por você. Helena o encarou. E sua família? Eles acreditarão que você se apaixonou pela garçonete que o serviu por 3 anos? Gabriel sorriu ironicamente. Minha família acredita que eu sou capaz de qualquer coisa para contrariar meu pai. Um casamento por amor com uma mulher inadequada é exatamente o tipo de rebeldia que esperariam de mim. Sou inadequada? E perguntou Helena, mais curiosa que ofendida. Para os padrões da minha família? Completamente. Gabriel a estudou por um momento. Mas isso é justamente o que torna esse plano perfeito. 3 dias antes do casamento, Helena levou Miguel para conhecer a mansão onde viveriam pelos próximos 2 anos. A casa era um palacete dos anos 1920, restaurado com gosto impecável. Jardins perfeitamente cuidados, piscina, quadra de tênis, uma biblioteca que fazia os olhos de Helena brilharem. Miguel ficou em silêncio por alguns minutos, explorando o que seria seu novo quarto, maior que todo o apartamento onde moravam antes. Mãe, disse ele finalmente, o Gabriel é muito rico, não é? É, admitiu Helena. E ele gosta mesmo de nós? Helena se ajoelhou na frente do filho. Por que está perguntando isso? Miguel deu de ombros. Só parece muito bom demais para ser verdade. Helena sentiu um aperto no peito. Mesmo aos 7 anos, Miguel tinha uma intuição aguçada. Às vezes, coisas boas acontecem quando menos esperamos, disse ela, esperando estar certa. O casamento aconteceu numa manhã ensolarada de quinta-feira no cartório da Consolação. Helena usava um vestido creme simples, mas elegante, escolhido por Carla. Gabriel estava impecável num terno escuro. Apenas 12 pessoas estavam presentes. A irmã de Helena, os pais e a irmã de Gabriel, Miguel e algumas testemunhas necessárias. Vitória Almeida, mãe de Gabriel, era uma mulher elegante de 60 anos que olhava Helena como se estivesse avaliando um produto com defeito. Henrique Almeida, o pai, nem mesmo fingiu cordialidade. Então você é a responsável por essa decisão precipitada do meu filho, disse ele a Helena durante os cumprimentos após a cerimônia. Papai, Gabriel interveio com voz de advertência. É uma pergunta legítima, insistiu Henrique. Vocês se conhecem há quanto tempo? 3 meses? 6, mentiu Gabriel suavemente. E tempo não é tudo, pai. Helena permaneceu calada, seguindo as instruções de Gabriel de deixar que ele lidasse com a família. Mas notou como ele se tensionava na presença do pai, como sua postura mudava completamente. Após a cerimônia, houve um almoço discreto num restaurante elegante. Miguel estava fascinado pela nova família, fazendo perguntas inocentes que às vezes causavam constrangimento. Gabriel, agora você é meu padrasto? Ou Tessurices, perguntou ele durante a sobremesa. Se você quiser me chamar assim, respondeu Gabriel com um sorriso que parecia genuíno. Posso te chamar de pai? O silêncio que se seguiu foi tenso. Helena viu a surpresa no rosto de Gabriel, a desaprovação no rosto de Henrique. Se sua mãe concordar, disse Gabriel finalmente. Helena assentiu, incapaz de falar. Ver Miguel tão esperançoso, tão feliz, fazia com que a mentira que estavam vivendo doesse ainda mais. A primeira semana de casados foi estranha para todos. Helena e Miguel se instalaram na mansão, tentando se acostumar com a presença de funcionários, com quartos enormes, com uma cozinha maior que seu antigo apartamento inteiro. Gabriel mantinha uma rotina rígida. Saía cedo para o escritório, voltava para jantar, trabalhava algumas horas em seu home office e se recolhia ao próprio quarto. Eram educados um com o outro, mas distantes, como 2 colegas de trabalho dividindo o mesmo projeto. Foi Miguel quem quebrou aquela dinâmica artificial. Gabriel, disse ele numa manhã durante o café, você sabe jogar xadrez? Sei, respondeu Gabriel, surpreso pela pergunta. Pode me ensinar? Sempre quis aprender. Helena viu algo mudar no rosto de Gabriel. Claro, que tal começarmos hoje à noite? Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, os 3 se sentaram juntos na sala. Gabriel ensinou pacientemente os movimentos básicos para Miguel,
que absorvia cada informação com a intensidade de uma criança que finalmente havia encontrado alguém disposto a lhe dar atenção masculina. O cavalo é a peça mais interessante, explicava Gabriel. Ele se move de forma diferente de todas as outras. Por quê? E perguntou Miguel. Porque às vezes, para chegar onde queremos, precisamos fazer movimentos que parecem não fazer sentido. Helena, fingindo ler na poltrona próxima, percebeu que Gabriel não estava falando apenas sobre xadrez. Nas semanas seguintes, as lições de xadrez se tornaram um ritual diário. Miguel progredia rapidamente e Gabriel parecia genuinamente impressionado com a inteligência do menino. Ele é muito esperto, comentou Gabriel uma noite, quando Miguel já havia ido dormir. E determinado. Teve que crescer rápido demais, respondeu Helena tristemente. A doença mudou muita coisa para ele. Gabriel a estudou por um momento. E para você também, claro. Quando você descobre que seu filho pode morrer, suas prioridades mudam completamente. Foi por isso que aceitou minha proposta? Helena o encarou diretamente. Aceitei porque era a única opção real que eu tinha. Não finjo que foi uma decisão fácil ou nobre. Não julgo você por isso, disse Gabriel suavemente. Faria a mesma coisa no seu lugar. Naquela noite, pela primeira vez, Helena se perguntou que tipo de homem Gabriel realmente era por trás da fachada de empresário frio. A resposta veio algumas semanas depois, durante uma consulta médica de Miguel. O menino havia começado o processo preparatório para o transplante de medula óssea, e os exames eram frequentes e invasivos. Helena notou que Gabriel sempre arranjava uma forma de acompanhá-los às consultas, mesmo cancelando reuniões importantes. Durante um procedimento particularmente desconfortável, Gabriel segurou a mão de Miguel e contou histórias engraçadas para distraí-lo. Você não precisa fazer isso, disse Helena quando saíram do hospital. Não fazia parte do nosso acordo. Miguel faz parte da minha família agora, respondeu Gabriel simplesmente. Mesmo que temporariamente. Mas você pode se apegar a ele, e ele já se apegou a você. Gabriel parou de andar. E isso te preocupa? Helena suspirou. Sim, porque daqui a 2 anos, quando nos divorciarmos, ele vai sofrer. E eu não suporto a ideia de causar mais sofrimento para meu filho. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Talvez devêssemos ter pensado nisso antes. Talvez, concordou Helena. Mas não tínhamos escolha, lembra? Aquela conversa criou uma tensão entre eles que durou vários dias. Gabriel se tornou mais distante, saía mais cedo de casa, voltava mais tarde. Miguel notou a mudança imediatamente. Vocês brigaram? Perguntou ele a Helena numa tarde. Por que está perguntando isso? O Gabriel está triste. E você também. Helena se ajoelhou na frente do filho. Adultos às vezes têm conversas difíceis, meu amor. Não significa que estamos brigados. Mas vocês se gostam, não é? A pergunta pegou Helena de surpresa. Claro que sim. Miguel assentiu satisfeito. Então vai dar tudo certo. A inocência do filho partia o coração de Helena. Miguel havia criado uma fantasia em torno daquele casamento. Uma fantasia que ela e Gabriel teriam que sustentar por 2 anos. Naquela noite, Helena decidiu ter uma conversa franca com Gabriel. Encontrou-o no escritório, trabalhando até tarde como de costume. Precisamos conversar, disse ela. Gabriel levantou os olhos dos documentos. Sobre? Sobre Miguel. Sobre nós. Sobre como vamos fazer isso funcionar. Gabriel fechou o laptop e lhe deu atenção total. Estou ouvindo. Helena se sentou na poltrona em frente à mesa. Não podemos ficar mudando de atitude com ele. Ele é apenas uma criança e já passou por traumas suficientes. Se vamos fazer isso, temos que fazer direito. O que você está sugerindo? Que sejamos mais consistentes, que hajamos como um casal de verdade na frente dele, mesmo que seja apenas representação. Gabriel a estudou por um longo momento. E você consegue fazer isso? Fingir que somos felizes juntos? Consigo se for pelo bem de Miguel. Gabriel assentiu lentamente. Então vamos tentar. A partir daquela conversa, as coisas mudaram sutilmente na mansão.
Gabriel começou a jantar com eles todas as noites, perguntava sobre o dia de Helena, mostrava interesse genuíno pelas atividades de Miguel. Helena, por sua vez, se esforçava para perguntar sobre o trabalho de Gabriel, para demonstrar o tipo de cuidado que uma esposa demonstraria. Para Miguel, aquelas mudanças eram naturais. Para Helena e Gabriel, era um exercício constante de interpretação. Mas aos poucos, Helena começou a perceber que nem tudo era representação. Gabriel realmente se importava com Miguel, ria genuinamente das histórias do menino, se preocupava quando ele não se sentia bem. E Helena, apesar de todas as suas defesas, começava a ver Gabriel como algo mais que um estranho que dividia a mesma casa. O primeiro teste real daquele novo arranjo veio 2 meses após o casamento, quando foram convidados para um evento beneficente na casa dos pais de Gabriel. Era a primeira vez que apareceriam publicamente como casal desde o casamento. Vai ser difícil, advertiu Gabriel enquanto se preparavam para sair. Minha família vai analisar cada gesto, cada palavra. Helena ajustou o vestido azul marinho que Carla havia escolhido. O que exatamente eles esperam ver? Uma esposa apaixonada que conseguiu domar o filho rebelde. Helena sorriu ironicamente. E se eu conseguir convencê-los disso? Então meu pai terá que aceitar que perdi o jogo dele. Durante o evento, Helena se esforçou para interpretar o papel da esposa orgulhosa. Sorria para Gabriel, tocava seu braço durante as conversas, respondia educadamente às perguntas indiscretas dos convidados sobre como havia conquistado o solteiro mais cobiçado da cidade. Ela é encantadora, comentou uma senhora com Helena. Gabriel parece completamente diferente desde que se casou. Diferente como? Me perguntou Helena, genuinamente curiosa. Mais relaxado, menos tenso, explicou a senhora, observando Gabriel do outro lado do salão. Sempre foi muito sério, muito focado nos negócios. Mas olhe para ele agora. Helena seguiu o olhar da mulher e viu Gabriel conversando animadamente com um grupo de empresários, um sorriso genuíno no rosto. Era verdade que ele parecia diferente, menos rígido que nas primeiras semanas do casamento. O amor muda as pessoas, comentou Helena diplomaticamente. Sem dúvida. E vocês pretendem ter filhos logo? A pergunta a pegou de surpresa. Bem, ainda estamos nos adaptando. Claro, claro. Miguel é uma criança adorável, a propósito. Gabriel fala dele com tanto orgulho. Helena sentiu um aperto no peito. Gabriel realmente falava de Miguel? Para estranhos, a noite prosseguiu sem grandes incidentes, até que Henrique Almeida a puxou para uma conversa particular no jardim. Helena, disse ele sem preâmbulos, vou ser direto. Não acredito nesse casamento por um segundo. Helena manteve a expressão neutra, como Gabriel havia a instruído para situações assim. Sinto muito que se sinta assim. Meu filho sempre foi previsível. Ambicioso, calculista, focado. De repente se casa com uma desconhecida? Henrique balançou a cabeça. Há algo mais nessa história. Talvez o senhor não conheça seu filho tão bem quanto imagina. Conheço bem o suficiente para saber que ele faria qualquer coisa para manter o controle da empresa. Os olhos de Henrique se estreitaram. A questão é, o que você ganha com isso? Antes que Helena pudesse responder, Gabriel apareceu ao lado deles. Pai, espero que não esteja incomodando minha esposa. Apenas uma conversa amigável, respondeu Henrique com um sorriso frio. Estava conhecendo melhor a nova integrante da família. Gabriel passou o braço pela cintura de Helena, um gesto protetor que ela não esperava. Helena, você está bem? Perfeitamente, respondeu ela, se apoiando ligeiramente contra ele. Durante o resto da noite, Gabriel não a deixou sozinha nem por um minuto. No caminho de casa, Helena finalmente relaxou. Seu pai não gosta de mim, comentou ela. Meu pai não gosta de nada que ameace o controle dele sobre a família. E eu ameaço? Gabriel a olhou de soslaio enquanto dirigia. Você representa minha independência. Para ele, isso é uma ameaça. Quando chegaram em casa, encontraram Miguel acordado na sala, com a babá que Gabriel havia contratado. Mamãe, Gabriel! Exclamou o menino correndo para abraçá-los. Como foi a festa? Chata, respondeu Gabriel fazendo Miguel rir.
Nada comparado a ficar aqui jogando xadrez com você. Posso te mostrar uma jogada nova que aprendi? E pediu Miguel animadamente. Helena observou Gabriel se sentar no chão com Miguel, ainda vestindo o terno caro, completamente concentrado no jogo. Algo se mexeu em seu peito, uma sensação que ela preferiu não analisar muito profundamente. 3 meses após o casamento, Miguel começou o processo intensivo do transplante. Helena praticamente morou no hospital durante 2 semanas, dormindo numa poltrona ao lado da cama do filho. Gabriel aparecia todos os dias, mesmo que apenas por algumas horas. Foi durante uma dessas visitas que Helena teve uma revelação sobre o homem com quem havia se casado. Miguel estava dormindo, sedado após um procedimento particularmente difícil. Helena e Gabriel conversavam em voz baixa no quarto. "Como você consegue tempo para vir aqui todos os dias?" perguntou Helena. "Deve ter milhares de coisas importantes no escritório." Gabriel ajeitou o cobertor de Miguel antes de responder. "Nada mais importante que isso. Mas é apenas um contrato, lembra? Não precisa se sacrificar dessa forma." Gabriel a encarou diretamente. "Você acha que estou aqui por causa do contrato?" Helena hesitou. "Não sei por que está aqui. Estou aqui porque aquele menino me chama de pai", disse Gabriel simplesmente. "Porque quando ele me olha, vejo confiança total. E porque não quero decepcioná-lo. Mas você sabe que isso vai acabar, não sabe? Daqui a pouco mais de 1 ano, vamos nos divorciar e seguir vidas separadas." Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. "As coisas mudaram, Helena. O que mudou?" "Tudo." Gabriel passou as mãos pelo cabelo. "Quando fiz essa proposta, pensei que seria fácil. 2 anos fingindo, cada um na sua. Não contei com... Com o quê? Com me apegar a vocês dois." Helena sentiu o coração acelerar. "Gabriel, eu sei que não fazia parte do plano", continuou ele. "E sei que você não sente o mesmo. Mas não posso fingir que isso ainda é apenas um contrato para mim." Antes que Helena pudesse responder, Miguel acordou, pedindo água. O momento se perdeu, mas as palavras de Gabriel ecoaram na mente de Helena por dias. A recuperação de Miguel foi lenta, mas consistente. Gabriel comprou um tabuleiro de xadrez portátil para o hospital, e eles passavam horas jogando. Helena observava as 2 pessoas mais importantes de sua vida desenvolverem uma conexão genuína e sentia o coração se partindo. O que aconteceria quando tudo isso acabasse? "Mãe", disse Miguel numa tarde enquanto Gabriel havia ido buscar lanche, "eu gosto do Gabriel. Eu sei, meu amor. Gosto dele como pai." "Mas que como padrasto?" Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Por quê?" "Porque ele se importa comigo de verdade. E ele faz você sorrir." "Eu faço você sorrir?" Miguel assentiu seriamente. "Você não sorria antes. Não de verdade. Só sorria quando pensava que eu não estava olhando." A observação do filho atingiu Helena como uma revelação. Ela estava feliz? Apesar de tudo, apesar do casamento de conveniência, apesar das incertezas. Quando Gabriel voltou com os lanches, Miguel havia adormecido novamente. Helena o observou ajeitando cuidadosamente os cobertores, verificando os monitores, comportando-se como um pai de verdade. "Gabriel?" disse ela suavemente. "Sim, obrigada." "Por tudo." Ele a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. "Não precisa me agradecer, Helena." "Preciso. Você se tornou mais importante na vida de Miguel do que jamais imaginei. E ele precisa disso." Gabriel se aproximou dela. "E você, do que precisa?" A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. 6 meses após o casamento, Miguel recebeu alta definitiva do hospital. Os médicos estavam otimistas. O transplante havia sido um sucesso e todos os exames indicavam que o menino estava em remissão. Para comemorar, Gabriel organizou uma festa surpresa na mansão. Convidou a irmã de Helena, os avós de Miguel, pais de Helena que haviam morrido quando ela era jovem, alguns colegas da antiga escola de Miguel e até mesmo o Dr. Roberto. "Como conseguiu organizar tudo isso sem eu saber?" perguntou Helena, observando a decoração elaborada no jardim.
Tenho meus métodos, respondeu Gabriel com um sorriso misterioso. Além disso, recebi ajuda especializada. Ele apontou para Miguel, que estava radiante, mostrando a todos como estava forte e saudável. Foi ideia dele? Perguntou Helena emocionada. Ele queria agradecer a todos que o ajudaram a ficar bom, especialmente você. Durante a festa, Helena observou Gabriel interagindo naturalmente com as pessoas que amava. Ele conversava longamente com sua irmã Carla sobre as dificuldades de criar Miguel sozinha. Jogava bola com Miguel e as outras crianças. Agradecia pessoalmente a cada médico e enfermeiro presente. Ele é especial, comentou o Dr. Roberto, aproximando-se de Helena. Gabriel, não é comum ver homens de negócios tão envolvidos emocionalmente. Ele se surpreendeu a si mesmo, eu acho, respondeu Helena honestamente. E você, também se surpreendeu? Helena olhou para Gabriel, que naquele momento levantava Miguel nos braços para que o menino pudesse alcançar uma bola presa na árvore. Sim, me surpreendi muito. Naquela noite, depois que todos foram embora e Miguel finalmente dormiu, Helena e Gabriel se sentaram na varanda com taças de vinho. Foi um dia perfeito, disse Helena. Miguel vai lembrar para sempre. Espero que sim. Gabriel girou a taça entre as mãos. Helena, precisamos conversar sobre o futuro. O coração dela acelerou. Que tipo de futuro? Nosso contrato especifica 2 anos. Faltam 18 meses. Eu sei. Gabriel a encarou diretamente. E se eu não quiser mais cumprir o contrato? Helena sentiu o mundo girar. O que você quer dizer? Quero dizer que isso deixou de ser apenas um acordo comercial para mim. Quero dizer que me apaixonei pela minha esposa de mentira e pelo filho que nunca tive. Helena colocou a taça sobre a mesa com mãos trêmulas. Gabriel, sei que não fazia parte do plano. Sei que você aceitou por necessidade, não por amor. Mas não posso mais fingir que isso é temporário para mim. Você não sabe o que está dizendo. Sei perfeitamente. Gabriel se levantou e caminhou até a balaustrada da varanda. Estou dizendo que quero que nosso casamento seja real. Quero adotar Miguel oficialmente. Quero construir uma família de verdade com vocês. Helena sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Isso não é justo? Por quê? Por quê? Ela lutou para encontrar as palavras. Porque eu também me apaixonei. Isso não estava no contrato. Gabriel se virou para ela surpreso. O quê? Você acha que foi fácil assistir você se tornar o pai que Miguel sempre quis? Acha que foi simples ver você sendo gentil comigo, cuidando de nós, fazendo parte das nossas vidas? Helena se levantou, caminhando para longe dele. Me apaixonei por você, Gabriel. Completamente. E agora não sei mais o que é real e o que é representação. Gabriel caminhou até ela, segurando gentilmente seu rosto entre as mãos. Isso é real, disse ele, olhando diretamente em seus olhos. O que sinto por você, por Miguel, é a coisa mais real que já experimentei na vida. Mas e se der errado? E se descobrirmos que era apenas a conveniência da situação? Miguel já sofreu demais. Gabriel a beijou suavemente, interrompendo suas preocupações. Então vamos descobrir juntos, mas não como um contrato, como uma família. Helena se afastou ligeiramente. Seu pai nunca vai aceitar isso. Ele já suspeita que nosso casamento não é real. Se descobrir que agora queremos que seja, não me importo com meu pai, disse Gabriel firmemente. Aliás, é hora de parar de me importar com o que ele pensa. O que isso significa? Gabriel sorriu. Significa que amanhã vou ter uma conversa muito interessante com ele. No dia seguinte, Gabriel pediu uma reunião com Henrique no escritório da família. Helena insistiu em acompanhá-lo. Não precisa fazer isso, disse Gabriel no elevador. Pode ser desagradável. Sou sua esposa. Vou estar ao seu lado. O escritório de Henrique Almeida ocupava o andar inteiro de um edifício na Faria Lima. Ele os recebeu com a habitual frieza, mas Helena notou surpresa em seus olhos ao vê-la ali. A que devo a honra desta reunião familiar? E perguntou Henrique, indicando cadeiras em frente à sua mesa imponente. Gabriel segurou a mão de Helena antes de começar. Vim comunicar algumas decisões. Estou ouvindo. Primeiro, meu casamento com Helena deixou de ser temporário.
Vamos renovar nossos votos numa cerimônia religiosa em 3 meses e quero que toda a família esteja presente. Henrique arqueou uma sobrancelha. Interessante. E segundo? Segundo, vou adotar Miguel oficialmente. Ele vai se chamar Miguel Medeiros Almeida. Vejo que vocês pensaram em tudo. Henrique se recostou na cadeira. E a terceira decisão? Gabriel respirou fundo. Renuncio ao cargo de CEO e vendo minhas ações da empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena apertou a mão de Gabriel surpresa. Eles não haviam conversado sobre isso. Desculpe, disse Henrique finalmente. Você sempre disse que a empresa deveria ser administrada por quem coloca os negócios acima de tudo. Esse não sou mais eu. Gabriel se levantou. Prefiro ser um pai presente a um CEO ausente. Henrique também se levantou, o rosto vermelho de raiva. Você enlouqueceu? Está jogando fora décadas de trabalho por causa de uma mulher que conheceu há 6 meses? Estou escolhendo minha família, corrigiu Gabriel calmamente. Algo que você nunca entendeu como fazer. Gabriel, Helena interveio suavemente. Você tem certeza disso? Gabriel a olhou com um sorriso tranquilo. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Henrique se aproximou da mesa, apoiando as mãos sobre ela. E como pretende sustentar essa família sem a empresa? Tenho outras opções. Consultoria, investimentos próprios, descobrirei. Gabriel segurou a mão de Helena. O importante é que farei isso do meu jeito, sem pressões ou manipulações. Você vai se arrepender disso, ameaçou Henrique. Talvez, concordou Gabriel, mas será minha escolha. Pela primeira vez na vida, uma escolha completamente minha. Eles saíram do escritório sob o olhar furioso de Henrique. No elevador, Helena finalmente conseguiu falar. Você tem noção do que acabou de fazer? Tenho, me libertei. Mas e o dinheiro? O padrão de vida que Miguel se acostumou. Gabriel parou o elevador entre 2 andares e se virou para ela. Helena, você se casou comigo por dinheiro? Sim, respondeu ela honestamente. E agora? Se eu perder tudo, se tivermos que começar do zero, você ficaria comigo mesmo assim? Helena o encarou por um longo momento. Gabriel Almeida, eu me apaixonei por você quando você sentava no chão da nossa sala para ensinar xadrez ao Miguel. Quando você segurava minha mão durante os exames médicos. Quando você chorou escondido, achando que eu não vi, no dia que o médico disse que o transplante havia funcionado. Ela tocou o rosto dele. Me apaixonei pelo homem, não pelo dinheiro. Gabriel a beijou ali mesmo, no elevador parado, com uma intensidade que confirmava que tudo havia mudado entre eles. 3 meses depois, a igreja do Carmo estava decorada com flores brancas e douradas. Helena usava um vestido de noiva tradicional, escolhido por ela mesma desta vez. Miguel, como pajem, levava as alianças com seriedade de adulto. A renovação de votos foi completamente diferente da primeira cerimônia. Desta vez, quando Gabriel disse "aceito", ele olhava diretamente nos olhos de Helena. Quando ela prometeu amá-lo, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, as palavras tinham peso real. Vocês podem se beijar, disse o padre. O beijo foi longo, emocional, verdadeiro. A pequena multidão de familiares e amigos aplaudiu, mas Helena mal ouviu. Estava completamente concentrada no homem que havia escolhido amar de verdade. Na recepção, realizada no jardim da mansão, que agora era oficialmente o lar deles, Miguel se aproximou dos dois. Agora somos uma família de verdade, e perguntou ele. Sempre fomos, respondeu Gabriel, levantando o menino no colo. Só demorou um pouco para percebermos. Gabriel havia encontrado trabalho numa empresa de consultoria menor, ganhando bem menos que antes, mas com horários flexíveis que lhe permitiam estar presente na vida de Miguel. Eles tiveram que fazer alguns ajustes no estilo de vida, mas descobriram que eram mais felizes assim. Henrique Almeida não compareceu à cerimônia, mas Vitória estava presente com lágrimas nos olhos durante os votos. Meu filho está diferente, comentou ela com Helena durante a festa. Mais leve. Ele descobriu o que realmente importa, respondeu Helena. E você, está feliz?
Helena olhou para Gabriel, que estava ensinando xadrez a um grupo de crianças convidadas. Miguel, orgulhoso ao lado, explicando as regras que já dominava. Mais feliz do que jamais imaginei ser possível. 6 meses depois da renovação dos votos, Helena descobriu que estava grávida. Contou primeiro a Miguel, que reagiu com entusiasmo. Vai ser um menino ou uma menina? E perguntou ele. Ainda não sabemos. O que você prefere? Miguel pensou seriamente. Menina. Para jogar xadrez com o papai e comigo. Quando contou a Gabriel naquela noite, ele ficou em silêncio por tanto tempo que Helena começou a se preocupar. Você está feliz? Lhe perguntou ela. Gabriel a pegou no colo, girando pela sala. Feliz é pouco, disse ele rindo. Estou eufórico. Vamos ter um bebê. Miguel também está empolgado. Como ele reagiu? Disse que quer uma irmã para ensinar xadrez. Gabriel riu. Claro que disse. Esse menino só pensa em xadrez. Na verdade, Miguel havia desenvolvido um talento notável para o jogo. Havia se inscrito no clube de xadrez da escola e já participava de pequenos torneios. Gabriel nunca perdia uma competição. Você sabe que não precisa ir a todos os jogos, disse Helena numa tarde, vendo Gabriel cancelar uma reunião para assistir Miguel jogar. Claro que preciso, respondeu ele. Sou o pai dele. A filha nasceu numa manhã ensolarada de setembro. Helena Medeiros Almeida tinha os olhos escuros de Gabriel e os cabelos claros de Helena. Miguel estava fascinado com a irmãzinha, insistindo em ajudar com tudo. Ela é muito pequena para jogar xadrez, comentou ele, observando Helena dormir. Por enquanto, respondeu Gabriel. Mas vou ensinar ela também quando crescer. E se ela não quiser aprender? Gabriel considerou a pergunta. Então encontraremos outra coisa que ela goste de fazer. O importante é apoiarmos os sonhos dela, não decidirmos por ela. Helena observou Gabriel com Helena no colo, Miguel ao lado, e se lembrou do dia em que havia aceitado aquela proposta insana no hospital. Quem poderia imaginar que um contrato de conveniência se transformaria na família mais amorosa que já conhecera? Em que está pensando? Nai perguntou Gabriel, notando seu olhar distante. Em como a vida pode nos surpreender, respondeu ela. Há 2 anos eu estava desesperada, sem dinheiro, sem perspectivas. E hoje? Hoje tenho tudo. Gabriel se aproximou e a beijou suavemente. Nós temos tudo, corrigiu ele. Papai, interrompeu Miguel, quando Helena crescer, você vai ensinar outras coisas para ela também? Como o quê? Miguel pensou por um momento. Como ser feliz. Igual você ensinou para mim e para a mamãe. Gabriel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Às vezes, as crianças tinham uma sabedoria que os adultos levavam anos para adquirir. 5 anos depois do casamento original, Gabriel recebeu uma ligação inesperada. Henrique Almeida estava no hospital. Havia sofrido um infarto. Apesar de todos os conflitos, Gabriel não hesitou em ir visitá-lo. Não precisava vir, disse Henrique quando Gabriel entrou no quarto particular. Você é meu pai, respondeu Gabriel simplesmente. Henrique o estudou por um longo momento. Como estão sua esposa e os filhos? Era a primeira vez que ele se referia a Helena como esposa e a Miguel e Helena como filhos. Estão bem. Miguel ganhou o campeonato escolar de xadrez na semana passada. Helena está começando a falar. E você? Está feliz com suas escolhas? Gabriel assentiu. Nunca estive tão feliz na vida. Henrique suspirou. Talvez eu tenha me enganado sobre algumas coisas. Como assim? Sempre achei que sucesso significava dinheiro e poder. Mas vendo você agora, Henrique fez uma pausa. Você tem algo que eu nunca consegui, paz. Gabriel se aproximou da cama. Nunca é tarde para encontrar a sua própria paz, pai. Gostaria de conhecer melhor meus netos, admitiu Henrique. Se você me permitir, Gabriel sorriu. Helena sempre disse que toda criança merece ter avós. E Miguel adora conhecer pessoas novas. A reconciliação foi gradual, mas real. Henrique começou a visitar a família nos fins de semana, trazendo presentes simples, ouvindo histórias de Miguel sobre xadrez e observando Helena dar seus primeiros passos. Ele mudou
comentou Helena numa dessas visitas, observando Henrique no jardim e empurrando Helena no balanço. Quase morrer te faz repensar prioridades, respondeu Gabriel. Assim como ter um filho doente te faz repensar o que realmente importa. Miguel, agora com 12 anos, continuava saudável e forte. Havia se tornado um jovem jogador de xadrez respeitado, mas também gostava de futebol, livros e de ajudar com Helena. A doença era uma memória distante, uma fase difícil que havia fortalecido a família. Mãe, disse ele numa tarde, enquanto ajudava Helena a preparar o jantar. Você se lembra de quando éramos só nós dois? Me lembro. Por quê? Era difícil, não era? Para você. Helena parou de cortar os legumes. Às vezes era sim, mas éramos felizes do nosso jeito. Mas agora somos mais felizes, declarou Miguel com a certeza de uma criança. Porque temos o papai e a Helena. Sim, concordou Helena. Agora somos mais felizes. E o papai também é mais feliz. Ele ri muito mais agora. Helena sorriu. Miguel sempre foi observador, mas agora tinha uma maturidade que a surpreendia constantemente. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Helena e Gabriel se sentaram na varanda, como haviam feito tantas vezes ao longo dos anos. Tá. Miguel me fez uma pergunta interessante hoje, comentou Helena. Que pergunta? Se eu me lembrava de como era difícil quando éramos só nós dois. Gabriel segurou a mão dela. E fez eu pensar em como nossa vida mudou. Em como mudamos para melhor. Helena o encarou com um sorriso. Você ainda precisa perguntar? Gabriel riu. Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real. Que você escolheu ficar comigo mesmo quando eu perdi tudo. Você não perdeu tudo, corrigiu Helena. Você escolheu o que realmente importava. E não me arrependo nem por um segundo. Helena começou a chorar no quarto, e Gabriel se levantou para atendê-la. Helena o observou subir as escadas, pensando em como o homem que conhecera no restaurante, frio e distante, havia se transformado no pai carinhoso e marido dedicado que era hoje. O casamento por conveniência havia se tornado a maior verdade de suas vidas. 7 anos após o primeiro encontro no hospital, Helena estava organizando uma festa de aniversário de 10 anos de Miguel, quando encontrou uma caixa guardada no armário. Dentro estavam documentos antigos, incluindo o contrato original de casamento que haviam assinado. Gabriel a encontrou lendo o documento na sala. Nosso primeiro acordo, comentou ele, se sentando ao lado dela no sofá. Parece coisa de outra vida, disse Helena, passando os dedos pelas páginas. 2 pessoas desesperadas, fazendo um acordo insano. Eu não estava desesperado, corrigiu Gabriel. Estava perdido. Há uma diferença. E agora? Gabriel pegou o contrato das mãos dela e o rasgou lentamente. Agora temos algo muito melhor que um contrato. O quê? Uma família. Naquela noite, durante a festa de Miguel, Helena observou sua vida se desenrolar ao redor dela. Miguel conversava animadamente com os amigos sobre uma partida de xadrez importante. Helena corria pelo jardim com outras crianças, rindo alto. Gabriel ajudava na cozinha, contando piadas ruins que faziam todos rirem mesmo assim. Henrique estava sentado numa cadeira, observando os netos com orgulho óbvio. Mãe! Miguel se aproximou dela durante a festa. Obrigado. Pelo quê, meu amor? Por ter me dado o melhor pai do mundo. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Foi ele quem escolheu ser seu pai, Miguel. Eu só tive a sorte de ele ter escolhido nós também. Miguel assentiu seriamente e voltou para os amigos. Gabriel se aproximou, passando o braço pela cintura de Helena. Tudo bem? Perguntou ele, notando suas lágrimas. Perfeito, respondeu ela, se apoiando contra ele. Absolutamente perfeito. Quando os últimos convidados foram embora e as crianças finalmente dormiram, Helena e Gabriel se encontraram na varanda mais uma vez. O tabuleiro de xadrez de Miguel estava sobre a mesa, peças espalhadas de uma partida inacabada. Sabe o que Miguel me disse uma vez? Perguntou Gabriel, arrumando as peças automaticamente. Que o cavalo era a peça mais interessante porque faz movimentos que não parecem fazer sentido. E?
Acho que nossa história foi assim. Um movimento que não parecia fazer sentido, mas que nos levou exatamente onde precisávamos estar. Helena sorriu. Um casamento por conveniência que virou a maior inconveniência da sua vida? A melhor inconveniência, corrigiu Gabriel, beijando-a suavemente. A melhor de todas. 10 anos depois daquele primeiro encontro no hospital, Helena Medeiros Almeida estava sentada na plateia de um torneio nacional de xadrez, observando Miguel, agora com 17 anos, jogar a final. Gabriel estava ao lado dela, segurando Helena, de 8 anos, que sussurrava estratégias para o irmão, mesmo sabendo que ele não podia ouvir. Miguel venceu a partida e foi proclamado campeão nacional juvenil. Quando desceu do palco com o troféu, correu direto para a família. "Consegui!" gritou ele, abraçando todos ao mesmo tempo. "Estamos muito orgulhosos de você", disse Gabriel, a voz embargada de emoção. "Agora você vai ser famoso?" E perguntou Helena, impressionada com o troféu brilhante. "Não", riu Miguel, "mas posso conseguir uma bolsa para a universidade." "E vai estudar o quê?" Ele perguntou Helena. Miguel olhou para Gabriel. "Administração. Quero abrir minha própria empresa de consultoria." "Como o papai." Gabriel sentiu o coração transbordar de orgulho. O menino doente que conhecera 10 anos atrás havia se tornado um jovem brilhante, saudável e determinado. "Vai dar muito certo", disse ele, abraçando o filho. "Vai dar muito certo." Naquela noite, na casa que havia se tornado o verdadeiro lar de todos eles, Helena encontrou Gabriel no escritório, mexendo em papéis. "Ainda trabalhando?" Xande perguntou ela. "Só organizando alguns documentos." Gabriel sorriu. "Sabe o que encontrei?" Ele mostrou uma foto antiga, Helena, Miguel e ele mesmo no hospital, poucos meses após o casamento. Miguel estava magro e pálido, mas sorria. Helena parecia exausta, mas aliviada. Gabriel tinha uma expressão hesitante, como se ainda não acreditasse completamente que fazia parte daquela família. "Éramos tão diferentes", comentou Helena. "Éramos 3 pessoas quebradas tentando se consertar juntas. E conseguimos." Gabriel a puxou para seu colo. "O que você acha?" Helena olhou pela janela do escritório, onde podia ver o jardim onde Helena brincava, o quarto onde Miguel estudava, os cantos da casa que abrigavam memórias de uma década de amor construído tijolo por tijolo. "Acho que sim", disse ela. "Acho que conseguimos criar algo lindo." "Não criamos", corrigiu Gabriel. "Encontramos. Estava sempre aqui, esperando que fôssemos corajosos o suficiente para aceitar. Um casamento por conveniência que se tornou inconveniente? Um contrato que se tornou compromisso. Uma necessidade que se tornou escolha. Uma mentira que se tornou a maior verdade das nossas vidas." Helena beijou o marido, o parceiro, o pai dos seus filhos, o homem que havia transformado um momento de desespero na história de amor mais bonita que poderia imaginar. "E agora?" perguntou ela, encostando a testa na dele. "Agora vivemos felizes para sempre", respondeu Gabriel com um sorriso. "Como nos contos de fada que você costuma ler para Helena. Mesmo que nossa história tenha começado com um contrato assinado num hospital. Especialmente por isso. As melhores histórias de amor são aquelas que ninguém esperava." Do quarto de Helena veio o som de música suave. A menina havia desenvolvido o hábito de dormir ouvindo músicas clássicas. Do andar de cima, podiam ouvir Miguel falando ao telefone com uma garota da escola, a voz cheia de empolgação jovem. "Nossa casa está cheia de vida", observou Helena. "Nossa casa está cheia de amor", corrigiu Gabriel. "Algo que eu nunca tive até conhecer vocês." Naquele momento, Helena apareceu na porta do escritório, com o pijama de princesas e os cabelos bagunçados. "Papai e mamãe, não consigo dormir", disse ela com voz sonolenta. "Vem cá, princesa." Gabriel estendeu os braços e Helena correu para se aninhar entre os dois. "Conta uma história", pediu ela. "Que tipo de história?" perguntou Helena, acariciando os cabelos da filha. "Uma história de família feliz." Gabriel e Helena se entreolharam por cima da cabeça de Helena. Quantas histórias tinham para contar? A história do menino corajoso que venceu uma doença terrível.
A história do homem que aprendeu que o amor era mais importante que o dinheiro. A história da mulher que descobriu que às vezes aceitar ajuda não significa perder a independência. Era uma vez, começou Gabriel, uma família que se encontrou quando menos esperava. Helena fechou os olhos, um sorriso no rosto, enquanto ouvia a história da própria família ser contada como um conto de fadas. E era isso mesmo que tinha se tornado, uma história improvável de pessoas que se encontraram no momento certo, mesmo que por motivos completamente errados. Do lado de fora, a cidade de São Paulo continuava sua vida frenética. Mas dentro daquela casa, em Higienópolis, uma família criada por acaso e mantida por amor celebrava mais um dia de uma vida que nenhum deles havia planejado, mas que todos haviam escolhido abraçar completamente. Miguel desceu as escadas e encontrou os três abraçados no escritório. "Posso participar também?" Ele perguntou ele, já adolescente, mas ainda criança o suficiente para querer o carinho dos pais. "Sempre", respondeu Helena, fazendo espaço para o filho mais velho. Ali, abraçados no escritório que já havia visto tantas noites de trabalho solitário de Gabriel, eles eram a prova viva de que o amor pode nascer das circunstâncias mais improváveis. Um casamento que começou como mentira e se tornou a verdade mais pura que qualquer um deles já havia experimentado. "Papai", murmurou Helena, quase dormindo, "você vai estar sempre aqui." "Sempre", prometeu Gabriel, beijando a testa da filha. "Para sempre." E pela primeira vez na vida, quando fez uma promessa de para sempre, Gabriel soube com absoluta certeza que conseguiria cumpri-la. Porque finalmente havia encontrado algo pelo qual valia a pena lutar todos os dias. Sua família imperfeita, complicada e absolutamente maravilhosa. Anos mais tarde, quando Helena estivesse na universidade e Miguel fosse um empresário bem-sucedido, quando Gabriel tivesse cabelos grisalhos e Helena usasse óculos para ler, eles ainda se sentariam naquela varanda nas noites de São Paulo, lembrando do dia em que um casamento por conveniência se transformou na maior inconveniência e na maior alegria de suas vidas. Mas por enquanto, naquela noite, eram apenas uma família abraçada no escritório, provando que às vezes as melhores coisas da vida chegam disfarçadas de problemas a serem resolvidos. E que o amor verdadeiro pode nascer até mesmo de um contrato assinado entre duas pessoas desesperadas que não sabiam que estavam procurando uma família. O tabuleiro de xadrez, na mesa da varanda, permanecia com a partida inacabada de Miguel, as peças esperando o próximo movimento. Assim como suas vidas, sempre em movimento, sempre criando novas jogadas, sempre descobrindo que o jogo mais bonito não é aquele que você ganha sozinho, mas aquele que você joga em equipe, onde cada vitória é compartilhada e cada derrota é suportada juntos. E se alguém perguntasse a Helena se ela faria tudo de novo, se voltaria no tempo e aceitaria novamente aquela proposta insana no hospital, ela responderia sem hesitar: sim, 1000 vezes sim. Porque às vezes é preciso aceitar o impossível para descobrir que o impossível era exatamente o que você precisava para ser feliz. Histórias como essa nos mostram que o amor pode nascer das circunstâncias mais inesperadas, não é mesmo? Às vezes, o que parece ser apenas uma solução desesperada pode se transformar na maior bênção de nossas vidas. Gabriel e Helena provaram que contratos podem ser quebrados, mas os laços do coração, uma vez formados, são inquebráveis. E você já passou por uma situação onde algo que começou por necessidade se transformou em algo muito maior? Conta aqui nos comentários. E se essa história tocou seu coração, como tocou o meu, deixa aquele like maroto, compartilha com quem precisa acreditar no amor verdadeiro e se inscreve no canal para mais histórias que vão emocionar sua semana. Até a próxima, pessoal!